o que enxergar, como a gente não sabe o que enxergar ao mesmo tempo, isso quebra o nosso operacional, entende, Val? Entendi. Então, seria muito bom você fazer backtest de gráfico parado, antes de mais nada. Faz a aula do Ariel, escuta lá o que ele está dizendo e depois faz o backtest do gráfico parado para ver se o que ele está dizendo condiz, entendeu? E vai gravando, né? Você vai criando confiança. Agora, por exemplo, no mercado, ó, tá dando venda. Cristiano, como é que tu sabe que tá dando venda? Vai cair, por quê? Porque deu alvo no candle 38, candle 38 deu alvo. O candle 4 dos 60 minutos abriu e Essa linha é do formou. que, Cristiano? Oi? Que deu alvo. Essa linha é do que? Deu alvo 38. É linha dos 60 Boa minutos. tarde. Boa Esse marca tarde. 60 também. O meu tempo analítico principal para as minhas operações do dia é o 60, brother. Olha aqui, ó. Olha aqui o alvo aqui, ó. Cristiano, até eu queria, se você puder explicar assim, você fica clean com a tela clean, né? Eu não consigo visualizar tanta linha que Sim. põe, tanta marcação. Se pudesse dar uma pincelada nisso, era legal. Na verdade, é o seguinte aqui, ó. Se eu apagar as fibos, você vai ver que a tela fica suave, ela fica, né, uma coisa mais nítida aí para você ver. Eu tenho marcação aqui de 240, ó, tá vendo? Que era um alvo que eu estava esperando para hoje também aqui, ó. E Chegou, né? chegou, e esse outro alvo aqui também para hoje. Então, assim, deu alvo no 60 e retraiu, ó. Aí você vê que o candle 4 do 60, bem aqui, ó. Esse candle 4 aqui, ó. Ele já fechou com a negação, tá vendo? O preço está vindo testar aqui os 50%, e se não conseguir passar, vai dar venda. Então, tudo vai depender do que vai acontecer agora aqui nesse movimento aqui dos 5 minutos, nessa estrutura aqui de pullback aqui, ó, que está acontecendo para o preço cair, né? Cristiano, e ele negou um alvo de 60, né? Ali, aquela marcação ali, né? Um gatilho, né? Aquela marcação que eu fiz aqui em cima. O candle 4 ali do 60, ele deu um alvo num gatilho de 60, né? Ele deu alvo no candle que iniciou a tendência, que é o candle gatilho para aquela queda que houve, entende? Houve uma queda, então esse candle 38 aqui, ó, ele deu alvo e retraiu. Quem quisesse ter batido na venda aqui, na coragem, porque o stop é curto, já poderia, entendeu? Agora, claro, não tem nada de confirmação, não é isso que eu estou querendo dizer para você bater aqui, não tem confirmação, a única confirmação é o alvo, tá? Agora, depois que fecha esse 39 aqui, ó, você já pode pensar numa vendinha, quando o preço vier nos 50% aí para testar, né? Você pode pensar na venda. E uma outra venda que também deu aqui, nesse momento aqui, foi aqui, ó, nos 50%, tá vendo? 50% também já deu uma venda aqui nessa queda, ó. E aí, o que é que tá com... Boa tarde. É a minha amiga Irismar, tudo bem? É, sim, tudo. E aí, ó, deu essa... Venda no 45, né? Venda no 44 mesmo, quando ele tivesse já voltando. pegou. Quando ele estivesse voltando. Cristiano, venda no 44 como? Se você tiver com a tela do 1 minuto, você vai conseguir enxergar essa venda. Por isso que é muito bom ter o minuto para te auxiliar nesse momento aqui. Se você não conseguir entrar no 44, venda no 45, como o Marcelo falou aí. E dá para pegar uma boa parcial. E o que é que aconteceu agora aí? Já quebrou a FIBO, vocês estão vendo? Que a FIBO de baixa foi quebrada agora aí, nesse movimento, ó. Mínima, máxima, mínima 50%, era para ter feito isso aqui, ó. Aí 47 quebrou, né? O 47 era para ter vindo, o 48 tinha que ter rompido o fundo e confirmou a quebra. Aí quando confirmou a quebra, compra no 49. Vai até onde, Cristiano? Pode ir até de novo esse gatilho aqui, ó. Ou pode agora, se o preço estiver violento aí para uma alta, pode estourar para cima também. Olha Cristiano, aqui.
Oi. Mas o primeiro alvo aí, se eu entrasse na compra no 49, seria o 44, né? Se você entrasse aqui na mínima do 49, você poderia ter parado aqui, ó, numa parcial. Porém, você tem que analisar o que é que o preço está fazendo. Vem de um fundo duplo, ó. Fundo duplo me leva para onde? Eu tenho que estar pensando no topo. Por que é que Perfeito. eu não penso nesse topo macro aqui? Porque eu ainda tenho um topinho aqui, ó. Percebe? Então, esse topo Sim. aqui, ó, um topo aqui, o preço pode vir para cá, como acabou de vir já, ó, já deu alvo ali nos 50%, né? Já veio na máxima que ninguém rompe, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Esse candle 43 não foi rompido por ninguém ainda. Então, Cristiano, onde é o topo? A máxima do 43 precisa ser rompida. Se ela não for rompida, o preço pode cair de novo. Entende? Então, eu não estou pensando no topo macro aqui para o preço vir. Eu estou pensando nesse topo aqui por causa desses dois fundos aqui. É sempre pensar no próximo topo. Vocês estão entendendo? Ah, deu fundo duplo, vai para o topo. Que topo? Para o próximo, né? Aonde é que fica o próximo topo? Aqui, beleza? Agora ele precisa passar da máxima que ninguém rompe. Pode prestar atenção, ó. Vários candles já tentaram vir aqui, ó, e ninguém passou, ó. E esse está brigando aqui para passar. Vocês já se atentaram para isso ou é uma novidade para vocês? Vou pagar aqui. Pra mim é novidade. Quem foi que falou aí? Fui eu, Rafael. Para mim é novidade. Rafael. Pois é, Rafael. Então, essa informação é muito importante aqui, ó. Ó, tem uma máximazinha que não é rompida. Tá vendo que o 51 não rompeu? Aí o 52 abriu com um gap, ó. Tá vendo? Um gapzinho mais acima, ó. Tá vendo? Então, possa ser aí que o preço ou toque nessa máxima aqui, e se não conseguir passar, ele quebra a FIBO de novo para queda, ou ele já cai a partir daí. Mas pelo que eu tô vendo, o preço está brigando muito para subir, certo? Oi. Você falou que daria para antecipar a venda no 44 pelo 1 minuto. Onde é que seria o refinamento lá, no minuto, para pegar já no 44? No 44 mesmo? Só que olhando 1 minuto, né? Onde é que seria o ponto de entrada do minuto? Tá, olha só. Vamos ver aqui se tem um ponto de entrada nesse 1 minuto, né? Aqui, ó. Candle 1, Candle 2, Candle 3, Candle 4 do 1 minuto, você já poderia ter entrado. Entendeu? Porque respeitou a mínima do 200 ali, né? Por quê? Ó, tá vendo 1 minuto aqui? Olha só. Esse candle foi o primeiro a tocar nos 50%, beleza. O próximo poderia ter rompido, poderia ter ido, não foi, já perdeu. Esse candle aqui, ó, o candle 219, tinha a obrigação de romper pelo 218 e não foi. Quando ele não vai, cara, pode bater nesse candle aqui, que ele vai cair, porque ele quebrou a fibra aqui dentro dos pavis, ó. A quebra está aqui dentro. É imperceptível, mas existe uma quebra de fibra lá nos tempos, nos fractais menores, né? De 30 segundos, 15 segundos, tá? Olha o 219 aqui, tinha que ter rompido o topo, né? 219 tinha que ter rompido esse topo aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza? Isso. Aí, como não rompeu, falhou. Aí, o que é que o quarto candle vai fazer? Ele vai cair. Então, você poderia ter feito tudo isso aqui nesse 44. Só que isso aí já é avançado e não tem confirmação nos 5 minutos. Então, quando eu digo avançado, não é extremamente avançado, não, mas é sempre bom a gente bater com a confirmação. Então, confirmou, fechou o candle 44, entra no 45, que a diferença vai ser muito pouca, entendeu? Aí, se o 45 não passa dessa mínima aqui, ó, tá vendo aqui essa mínima aqui, ó? Se o 45 não rompe essa mínima, pode sair da operação, beleza?
porque ele vai voltar a subir, tá? Cristiano, como mostrar pode todas as voltar entradas? só uma dúvida? Pode sim. É o seguinte, ali no minuto, o 208 tentou romper o 216, o gatilho ponta de parada, não conseguiu. Certo. Aí era para o 219 ter subido e não subiu, ou seja, venda no Isso. 220, é isso? Isso, exato. Beleza. Agora, o que é que você tem que ficar sempre atento? Quem foi que falou aí? Eu, Rafael. Rafael. O que é que tu tem que ficar sempre atento, Rafael? Nesse alvinho aqui, ó. Candle 200, tá vendo? Sim. Aqui, ó. Mas, Cristiano, o Candle 200 tocou lá. Não dava para ter vendido no 218? Cara, até dava, mas tinha aqui, ó, outro alvo que o 218 não passou. Tá vendo? Sim. O 219 voltou a ir a ter a oportunidade de romper topo. Ele nem chegou lá, não teve nem força para chegar lá. Quando o 220 vai, que começa a violinar, mano, pode bater. Que aí a venda aí ela tá garantida. Você vê questão Mas de teste para cima, teste para baixo? sim, com certeza. Sim, Valorize beleza. essa questão do teste, viu? Agora Tá. não é testezinho, não. O que é o teste? É o teste mesmo. Esse candle aqui, ó, 217, ele testou o 200 aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse candle fez um teste aqui. Não passou no teste, o próximo vai cair. Para quê? Para testar o próximo gatilho aqui, ó. Não passou no teste, esse tinha a obrigação de subir, ó. Nem chegou lá, pode bater aqui na violinada. Não, mas a Entendeu? questão de teste para baixo, compra, teste para cima, venda. Você vê isso? Vejo sim. Agora, que tipo de teste é esse? É isso que eu estou querendo dizer, porque às vezes o candle dá só um pinguinho para baixo, a galera já acha que é teste. Tem que testar o ponto de parada, né? Tem que ir no ponto, tem que tocar lá, beleza? Se não tocar lá, brother, dá adeus aí para a operação. Pode dar adeus. Esse negócio desse, o candle abriu, ficou verdinho, bem pouquinho. Eita, testou para cima, testou não, né? Tem que testar o ponto de parada, né? Tem que testar o ponto de parada. Tem que testar o ponto de parada. Se não testar, não entra na operação. É melhor perder a operação do que ver o É candle. teste para cima, venda e teste para baixo, compra, né? Teste para cima, venda, se você estiver de acordo com o contexto, viu? Sim, sim. Porque às vezes a galera confunde isso aí também. E outra coisa, às vezes o candle já testa para cima para ir embora. Entende? Ele já vai embora, já sobe mesmo. Por isso tem que ver o contexto, né? Tem que ver o contexto. Se você não prestar atenção no contexto, mano, você pode se dar muito mal aí. Tem que ver esse contexto. Tem que Agora, saber de que alvo ele está vindo, essa que é a questão. tem que saber o que é que ele está fazendo. Olha aqui agora, ó. O preço chegou aqui, ó, deu um alvo aqui no 38, ó, não conseguiu passar. Probabilidade desse vir fazer um teste aqui embaixo já aconteceu. E vamos ver se ele briga aí. Não tinha o que fazer mais. Ele já tocou no gatilho aqui, ó. Se for para cair, ele vai vir mais aqui. Como ele já tocou nesse gatilho, esse 33, ele pode ir romper, né? Mas o teste aqui aconteceu para uma venda. A venda já foi. Aonde, Cristiano? Aqui, ó. Então não vale a pena entrar nessa venda aqui, depois desse teste no 38, né? Tem que esperar agora esse candle aqui acabar. Tá muito próximo um gatilho do outro, entendeu? Se esse não Cristiano, ganhar o gatilho 38, é venda no próximo, né? Oi? Se esse não ganhar o gatilho 38, é venda no próximo, né? Para mim, eu só pensaria numa venda se ele fechasse abaixo desse candle aqui, ó. Tá vendo? Porque olha esse espaço, essa distância aqui, ó. É um range muito curto para tu arriscar uma compra ou uma venda, mano. Tu tá entendendo? Entendi. Então, isso aqui, ó, é um alvo. Esse aqui, ó, é outro. Aonde o preço está respeitando agora não é dentro desse local aí, percebe não? Sim, sim. Então, não tem o que fazer aí dentro, brother. Se esse candle vier para cá e fechar mais embaixo aqui, você pode até arriscar uma venda para pegar os 50%, que é esse candle aqui, ó. Mínima, máxima, 50%, tá vendo? Mas fora disso aí, eu não vejo possibilidade, não. Beleza?
Valeu. Cristiano, Hum, teria como você mostrar as suas 4 entradas que você fez hoje? eu vou mostrar 3, porque uma delas foi 0-0, beleza? Ah, pode ser, beleza. Uma delas foi no 0-0. Depois o William tá aí, William? Depois eu quero tirar uma dúvida dele que ele me perguntou. Se ele tiver aí, dá um alô aí, William. Tá, vamos lá. As entradas de hoje, né, mano? As entradas de hoje foram tops. Agora deixou muita gente cabreira aí hoje, viu? Alguém conseguiu pegar a compra do 19, não? Eu E consegui pegar, mas também eu olhei o 9 minutos para me entrar nessa entrada aí. o 9 minutos? É porque ele negou um level, Hum, e aí eu também estava vendo um contexto. sim. Antes de você explicar aí, coloca lá no semanal para te mostrar uma coisa que eu vi. Semanal. O que é que o semanal te diz aí, brother? Se colocar uma FIBA aí na mínima desse 2 e na máxima desse 7, Certo. a gente percebe que o preço ele tá vindo de um pullback, né? Isso. O semanal, ele se candle 11, ele deu alvo na máxima do 2, e aí eu vi que ele estava indo buscar a mínima desse 9, que é o gatilho. Isso. Exato. Então, o meu viés estava comprador. Sim. E aí, eu estava esperando uma oportunidade, e no 9 minutos ele mostrou, ele negou um leve e entrou para dentro do movimento. Aí foi quando fez o pullback e eu peguei pelos 5 minutos. Olha que E legal. foi naquele 19. Sim, sim. Show de bola, show de bola. Todo tempo válido, todo tempo gráfico é válido, né? Para análises, Uhum. né? Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá acontecendo aqui, ó. Não ganhou o gatilhozinho 51, ó. Tá vendo? Não ganhou. Pode continuar fechando lá a preço entrada pode lá. subir. Tá, vamos lá. As entradas de hoje, tá, pessoal? Eu fiz 3 entradas hoje. Vou mostrar aqui para vocês pelo 1 minuto. A minha primeira entrada foi com o refinamento no 1 minuto, beleza? Minha primeira entrada foi aqui, nessa setinha aqui, ó. Tá? Refinando pelo 1 minuto. Cristiano, como foi essa tua entrada refinada pelo 1 minuto? Primeira entrada foi de compra, ó, no Candle 15, tá vendo? Candle 15, eu entrei comprado. Cristiano, mas o preço estava acabando de vir aí de uma queda no Candle 14. Aqui, ó. Candle 14 estava caindo. Como é que você faz uma entrada aí no Candle 15 comprado? Como é que você sabe que ia subir? O 1 minuto, ele mostrou isso para nós. Como? Aqui, ó. Você tá vendo esse gatilho aqui, ó? 70. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Gatilho 70. Você passa aqui uma linhazinha nele aqui, ó. O que é que eu faria na hora? O que é que eu fiz na hora? Peguei uma linhazinha minha aqui. Passei na máxima do candle 70. Beleza. Fiquei esperando lá. Né? O preço estava tentando subir. Estava meio que numa descida tentando subir. E eu passei lá. Quando o candle 71 rompe, ele vem buscar aqui, ó, o alvo dele, que é o candle 64. Vocês estão vendo? Sim. Só que ele não passou pelo alvo dele, que é o 64 aqui em cima. Ó. Ele veio testar e voltou, ó, não passou. Qual a probabilidade agora do preço? Fazer o quê? Queda. Vocês concordam? Perfeito. Por quê? Porque ele estava vindo de uma queda, poderia corrigir aqui para cair. Não fez isso. O candle 72, ó, que iniciou o processo de queda, ó, esbarrou, ficou preso aqui, ó, no 70, ó. Tá vendo? Ficou Quebrou a preso. caixinha, né? Quebrou, de certa forma quebrou, né? Só que é um micro do micro aqui, né? A quebra, né? Você espera 1 ou 2 candles para confirmar a quebra? Ou depende da ocasião? Nesse caso aqui, mano, eu nem pensei na quebra, confesso a você. Eu pensei na estrutura do preço. Esse candle 72, ele tinha que romper.
Concorda? Essa mínima aqui, essa máxima aqui, ó, tem que ser rompida. Ele tem que ir para baixo. O que é que ele tinha que fazer? Esse movimento aqui, ó. Máxima, mínima, 50, queda. Não fez. Eu olhei a estrutura aqui, vi que estava no 50% no pullback, bati no 73. Os 5 minutos não me deu, não tinha aqui como pensar numa compra aqui. Mas o 1 minuto estava claramente me mostrando que eu poderia arriscar uma compra desse 73 a pelo menos a mínima do 64. E quantos pontos isso iria dar? Aqui, ó. Olha aqui, ó. 131 pontos. Daria para você fazer uma parcial, sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Então, o que é que acontece? Quando eu bati, coloquei o meu stop aqui embaixo de 30 pontos, mais ou menos, né? Para pegar 130, 100 e pouquinho pontos, acho que 130 pontos aqui, ó, foi isso mesmo, 130 pontos para fazer uma parcial. Então, a minha primeira entrada foi aí. O preço foi embora? Não foi. Quando o 76 sobe, aqui, ó, quando o 76 sobe, que não consegue ganhar a mínima do 64, o que foi que eu fiz? Alguém chuta? Tchau. Zerou. Zerei no dedo, cara. Esse negócio de ficar esperando e tendo fé que o preço vai embora, não existe, pessoal. Entendeu? Porque, no mínimo, ele vai voltar para onde agora aqui, ó? Para o meu ponto de partida. E foi o que aconteceu, ó. Tá vendo? Foi o que aconteceu. Então, essa operação, a primeira operação foi aí, eu peguei 100 e poucos pontinhos e já saí dela, e saí no dedo mesmo. A segunda operação, ela foi uma operação de venda, se eu não me engano. Vamos lá. Pronto, foi exatamente uma operação de venda. Foi aqui, ó. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Cristiano, como é que tu entrou nessa operação? Eu entrei nessa operação no candle 19. Esse candle 19 ficou num vai e vem. Vocês viram? Vocês lembram? Foi indecisa. Ele ficou no vai e vem. E aí, olhando para 1 minuto, coloquei uma linha bem aqui, ó. Ó. Nesse candlezinho aqui, ó. O último candle ali, o candle que startou ali a tendência de baixa, coloquei uma linha. Quando o 90 chegou lá, que não passou, eu só bati aqui no 91 para cair. E o preço foi caindo, beleza? No que o preço foi caindo, que não respeitou aqui, ó, ou que não passou daqui, ó, do candle 87, foi que eu fiz no dedo mesmo. Zerou. Saí da operação, mano. Entenda. Cristiano, Oi. mas onde se iniciou o candle 19 no 1 minuto? Ah, pai. Aí, vamos ver aí onde é que ele se iniciou. Foi ali naquele lá embaixo, né? Foi no candle que eu bati. Olha lá. Ah, foi. Ele já abriu caindo, tu tá entendendo? O candle 19, ele abriu caindo. Ele abriu caindo. Por que ele abriu caindo? Abriu caindo porque o candle 90, que era o candle 18, ele não passou do alvo, brother. Beleza? Não passou. Tá, Cristiano, beleza. Então, tu foi e fez a venda, fiz a venda e vim descendo aqui com o preço, ó. Fiz a minha parcial com quantos pontos? Sempre quando chega em 100 pontos que eu faço uma entrada baseada no micro, galera, eu faço parcial. Aqui, ó. Ó. 200 pontos tá bom para fazer uma parcial, não? Rapaz, bom demais. Pois é, brother. Então, se você entender o que está fazendo, se você enxergar ali o que está fazendo, você consegue bater, fazer a sua parcial, ficar tranquilo, e caso o preço não faça o que você quer, com relação a quê? Com relação ao próximo alvo, ó. Olha o alvo aqui. Olha o alvo maior aqui embaixo, aqui, ó, que ele também não respeitou. Mas ele fechou acima de qual? Desse aqui. Então, eu já saí da operação. Quando eu saí da operação, beleza, fiquei aguardando. Aí, além disso, eu estava com o viés de compra também, porque na minha análise, o dia hoje era comprador. O que é que eu fiz? Fui olhar para os 5 minutos para fazer a terceira entrada. Qual foi o candle que eu fiz a terceira entrada? Alguém chuta?
20? 19? O mesmo 19, mano. Porque Cristiano, 1 minuto respeitou o gatilho, aí tu já entrou no 19. não, aí, ó, nessa hora, pessoal, eu tô com o 15 aqui aberto, ó, e o candle 19 é o candle 6 aqui, ó, do 15 minutos. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá fechando. O candle 19, na verdade, é o 7, mas só que o candle 6 está fechando. Então, esse candle 6 deixa eu só colocar aqui, 19, candle 6, 17, 18, 19. O 19 já é o próximo candle. Pronto. O que é que aconteceu? Qual foi o meu olhar aqui, pessoal? A mesma coisa do 1 minuto. Presta atenção. Eu coloquei a linha na máxima do 1, que era o alvo. Vocês concordam? Sim. Isso, Aqui, é o ponto de parada. Uhum. Ponto de parada. O candle 6, ele estava só caindo, já estava caindo. No finalzinho dele, ele começou a retrair. E fechou aonde? Acima do alvo. O que é que vai acontecer com o candle 7? Eu só tenho que esperar o teste, aonde, Cristiano? Aqui, ó, para poder bater a compra. Só que o teste de tempo gráfico macro, ele não só testa o topinho, não, ele vai até mais embaixo, né? Então ele veio até aqui, ó, nessa linhazinha do diário. Quando ele bateu ali, eu só cliquei. Quando ele começou a voltar, eu cliquei. Então, eu acredito, tá aqui, ó, que a minha operação, ela se deu ainda no próprio candle 6, certo? No próprio candle 6. Você fez a parcial aonde aí, Cristiano? Deixa eu só olhar aqui onde é que eu fiz a operação para não ficar dizendo besteira para vocês, né? Mostrar negócios no gráfico. Pronto, tá aqui, ó, foi isso mesmo. Essa minha compra, ó, eu fiz no próprio candle 19, que era o candle 6, do 15 minutos. Eu poderia ter feito aqui, poderia ter feito no candle 7, que era o candle 20, mas eu já aproveitei a retração aqui para fazer. Então, quando ele fechou acima do alvo lá, do candle 1, ele só iria dizer que ia subir, não teve mais jeito, começou a subir mesmo. Para muitas pessoas, aqui deu venda, viu, pessoal? Para muitas pessoas deu venda. Oi. 1 minuto olhando essa entrada, além do 15 que você olhou, 1 minuto deu algum parâmetro para confirmar ainda ou não? Vamos olhar? Vamos olhar os Você parâmetros. opera olhando 3 também ou fiz? Opero também. Mas hoje eu operei só com essas 3 telas aqui, viu? Fiz minhas marcações, deixei elas lá e operei só olhando para essas 3 telas, porque eu queria refinar minha operação. Não queria entrar com drawdown, beleza? Olha só, 1 minuto. Ó, 1 minuto te deu essa operação, certo? Agora, no mesmo local aonde eu saí, pelo 1 minuto eu deveria ter entrado. Aonde é que o minuto deu essa operação? Aqui, ó. Máxima do 80 e candle 80, aqui, ó, máximo do candle 80. O preço veio para romper ele, concorda? Veio para romper, não conseguiu romper, a gente bate aonde? No próximo. 93. Bate 93. Quando bate 93, se protege aqui embaixo. Por quê? Porque dessa forma eu estou fazendo uma análise macro. Cristiano, tu está fazendo operações micro. Não. Eu estou fazendo operações micro, mas com contexto aqui macro. Ó, minhas marcações aqui, ó. Tá? Então, se a queda acontecesse bem aqui, eu estaria ainda dentro do contexto macro. Por quê? Porque veio da alvo aqui, ó, pessoal. Chegou no alvo do 107, ó. Eu não posso ficar dizendo assim, não, tem alvo lá para cima, eu não vou aproveitar uma operação que está se formando aqui. Não posso. Agora, quando não deu essa minha operação, eu já mudei a minha ótica lá no 15 minutos para poder comprar. Então, no 1 minuto, passaria uma linha aqui, o preço não iria ter passado e você faria a sua compra no
Candle 93. Cristiano, e se eu não fizesse a compra no 93? Cara, foi uma chance muito boa. Não fazendo no 93, tu só entraria no 96. Beleza? Por quê? Por conta disso aqui, ó. Aqui está o gatilho que estava sendo respeitado, e aqui houve um rompimento dele, ó, e aqui houve uma negação. Então, nessa negação, após ela, quando veio testar os 50% do candle, ó, batida no 1 minuto, se protegia abaixo dele, e ninguém mais iria tirar você hoje até o momento até esse instante que a gente está conversando aqui, ó. Parcial você fez aonde, Cristiano, quando entrou aí? Fiz com 200 pontos, parcial. Eu entrei um pouquinho mais pesado, com 5 contratos aqui. Entendeu? Cristiano, Oi. eu enxerguei nesse movimento dos 5 minutos já uma quebra de caixinha também. Não sei se você concorda. Pode dizer. Amplia aí, tá? Por exemplo, se colocar uma FIBO na máxima Sim, tem quebra de caixinha. Só no candle 16, somente. Ó, a máxima do 9 e na mínima do 14. O 15, o candle 15, ele dá alvo na mínima do 9. O 16 rompe fundo e o 18 ele nega o rompimento desse fundo, quebrando a caixinha. Mas aí essa análise aí, o que é que está faltando nela? Confluência de 50%. Beleza? É porque eu considerei os 50% a mínima do candle 9, que é o extremo ali. Quando o candle 15 deu alvo nela, certo. O 16 ele rompe fundo. Só que certo. Quando o 18 volta para dentro, eu já considerei uma quebra. Tudo bem, mas se eu for considerar o 9 como 50%, você concorda que o 19 ele já tocou lá? Então a minha obrigação seria vender no 20 por essa FIBO aqui? Mas aí no caso teria que ter o auxílio do 15, né? Para mim, segurar, né? Para mim a FIBO correta, Marcelo, ela é aqui, ó. Deixa eu colocar, é aqui, ó. Ó. Olha como te dá a sensação de compra aí perfeita. Tá dando para perceber? Isso, aham. Aonde é que essa FIBO quebra? Aqui, ó, máxima, mínima, 50%, o preço cai, não consegue vir, ó. Quebrou. Isso. Aonde é a compra? No candle 20. Entendeu? Ele só testou os 50% e foi embora. Saca? Verdade. É verdade. Então, eu entendi o que você falou e deu certo aí para você, talvez. Não, e também, analisando essa quebra também, eu olhei o gráfico de 9 minutos. Ele mostrou também essa negação de... ele negou o level, né? Onde é que está a negação? A negação está aqui, ó. Rompeu, negou com o 18, veio testar a negação, para voltar, né? Isso. Se não entrada no candle 20 era certeira. Ou no próprio 19, como eu entrei, entendeu? Mas eu falo assim, no 20 não tinha mais dúvida nenhuma. No 20 é com confirmação. A entrada no 20 é com confirmação. Galera, vocês estão entendendo isso aí? Uma pergunta, por gentileza. É o William, tudo bem? Oi, William, show. Estou só escutando aqui por enquanto. Olha, no caso, a gente vê isso aqui como um rompimento, né, de level. Rompimento de fundo. De fundo. Esse aqui, o 17, fez o pullback. Era esperado que o 18, caísse. Entre aspas, obrigatoriamente caísse, né? Exato. Porque o 18... Ele... pode falar. Não, pode falar. Desculpa, pode falar. Então, quando é que ele faz esse rompimento e respeita um pullback, e ele faz essa negação desse rompimento, então esse 19 ficaria realmente habilitado a uma compra, é isso mesmo? Habilitado a compra, exatamente. Agora, o que é que você tinha que ficar ligado, muito ligado? Nisso aqui, ó. Se o 19 vem aqui primeiro para dar alvo, beleza? Aí a compra acabou a compra, certo? Se o 19 vem embaixo primeiro, que aí é o teste que a gente estava falando, beleza? Se o 19 vem embaixo primeiro, aí ele te habilita a bater para ir buscar o teste aqui, ó, que é exatamente onde a gente espera que o preço vá embora. Tu tá entendendo?
Esse Entendi. 19 testou para baixo? Não estava no mercado. O 19, vamos ver para onde ele testou aqui, ó. Testou primeiro para baixo, o 19, ó. Tá Ponto vendo? de parada 17. Ponto de parada o quê? O candle 17. Exatamente. Só que é o seguinte, quando ele... Isso que o William falou agora aí, né? Houve um rompimento, houve um pullback, não negou aqui, o 17 não negou, beleza? O candle 18 é quem nega esse rompimento aqui. O candle 19 vai continuar a subir? Sim, se ele abrir e vier testar aqui, ó, essa negação. Aí você compra, aguardando ele voltar para testar o 9 aqui, ó, no mínimo. Quando ele testar aqui o 9, você pode fazer uma parcial e pode apelar que o preço continue subindo, porque essa negação aqui é uma negação contra a tendência, beleza? Contra a tendência. O correto era o candle 18 ter feito isso, ó. Beleza? Mas não fez, então essa comprazinha aqui que a gente faz é uma compra esperando que realmente o preço reverta. Como houve a quebra de FIBO aqui, ó, máxima, mínima, 50, era para ele ter caído, não caiu, o preço subiu. Beleza? Cristiano, Hum. uma dúvida. Quando você mostrou aí para saber para onde é que ele testou a direção candle já feito, você Sim. coloca clique em cima dele, como é que você faz para olhar? É só você colocar o mouse em cima do candle que você quer saber. Aí vai abrir aí uma telinha com 5 candles de 1 minuto, tá vendo? Aonde é que está o teste aí? O teste está no segundo candle lá embaixo, ó, tá vendo? Entendi. Ele não foi primeiro para cima, o candle de 5 minutos. Ele foi primeiro para baixo. Aí no terceiro candle de 1 minuto ele subiu, depois ele desceu de novo e voltou a subir. Entendi. Beleza? Aí o que aconteceu? Igual que você falou aí. Como, por exemplo, quem entrou no candle 19, pelo fato dele ter dado alvo tanto na máxima do 17, que é o gatilho, ponto de parada, como na mínima do 19, quem entrou no 19 ou tinha que ter feito parcial na mínima do 9 ali, ou se protegia, né? Isso, mas aí qual era a confluência para ficar na operação ainda? Isso aqui, ó. Negação da quebra de FIBO. Ele fechou abaixo ou acima dos 50%? Acima. Chegou no topo? Tinha ido para o topo? Ainda não. Então, esse candle aqui tinha a obrigação ainda de subir mais para ir para o topo, beleza? Tá vendo? Aí depois desse... 20, Oi? O teste do 20 para baixo era mais uma garantia de você ficar tranquilo. O teste do 20 ou do 21? Assim, quem comprou no 19, se o 20 ainda testa para baixo, não vai na mínima do 9 primeiro, aí você ainda ficava mais tranquilo. O 20 testou primeiro para baixo, tá vendo? Isso. Testou para baixo ali, olha ali o paviozinho ali no primeiro candle de 1 minuto, tocando nos 50%, ó. Tá vendo? E depois subiu. Só que quem vê o 20 fechando começa a pensar que o preço negou rompimento de topo. Correto? Só que candle é esse aqui, o candle 20? Ariel. Então, ele fez um pullback nele mesmo aqui, ó. Se você olhar no 1 minuto, tem essa estrutura aqui, ó. Subiu, desceu para poder romper topo. Então, quando o 20 fecha, você tem só que comprar de novo. Acrescenta, né? Adicionar contrato depois que o 20 fecha. Boa tarde, Cris. Boa tarde, galera. Boa tarde, Tulhão. Tudo bem? Meu amigo Diego também tá por aí, ó. De Cris. Você é fera mesmo, hein? Ô, rapaz, a gente tá por aqui, né, mano? Isso aí, galera, aproveita esse rapaz aí, porque aí é fera, viu? Aí é cobra criada. Tô iniciando ainda, né, Tulhão? Vamos junto, né? Isso aí, Cris, vamos junto. Só passei aqui para poder dar um alô mesmo, Cris. Deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar agora também. Valeu, tá bom, meu amigo. Um abraço para ti, galera. viu? Um abraço aí, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Para você também, brother. Obrigado. Sim, pessoal, mais alguma dúvida nessas entradas aí? Tem a dúvida do William lá para tirar, né? E, Cristiano, ainda tem mais alguma entrada que você fez, que você vai mostrar? Hoje eu não fiz mais nenhuma entrada não, brother. Aí daí você só segurou protegido, né?
Aí aqui eu segurei, o preço foi embora. Era para eu estar comprado até agora aqui dessa agonia, mas aí eu já saí quando o preço deu alvo aqui, ó, nessa linhazinha vermelha aqui, ó. Tá vendo? 240, é? Que, Minutos? que começou a querer negar ali, aí eu já saí, beleza? Cristiano, só para finalizar, Hum, coloca uma fibra aí nesse Ken do Ariel para a gente ver o movimento dele num minuto, desse 20, bora. máxima e mínima dele. Agora, deixa eu apagar essas fibras aqui. Depois queria tirar uma dúvida de outra coisa, pode ser, Cristiano? Claro, claro. Deixa eu só tirar a primeira dúvida do William, tá? Com Depois certeza, você. com certeza. Ó só, uma fibra no Ken do Ariel. Quem é que não compraria no Ken do Ariel, galera? Só o filé. Né? Agora vamos ver no minuto aqui, ó. Fez pullback no minuto, sim ou não? Uhum. Pullback tá feito. O que é que o cara tem que fazer no 101? Só bater. Mas Tá ele bom? foi em qual ponto de parada aí nesse caso, o 100? Não teve ponto de parada. O ponto de parada aqui foi a questão do 50%. Beleza? Ele não testou ó, o ponto de parada aqui, ó. Né? Cristiano, Oi. tem um levelzinho, se eu não me engano, aí para trás. Vai no minuto, dá para ver um levelzinho, né? Um pouquinho mais para trás aí, ó. Tem um aqui, né? E vamos ver outro aqui. E tem esse aqui que você fala, né? Isso, acho que seria por aí. Quem testou ele foi o Candle 100, né? Mas se você for assim aguardar, por exemplo, assim, depois do Candle Ariel fechar, se você for aguardar esse teste aqui, ó, às vezes o Candle Ariel não dá não, viu? Entendeu? Então, o ideal, dentro do contexto, se for um contexto top, chegou um Candle Ariel, você já faz a compra, porque ele já vai dar o alvo aqui, ó, no mínimo no 50% do pavio. Mas se não tiver dentro do contexto, não bate, viu? Porque você pode se prejudicar. Tá bom? Show de bola. Olha só. Vamos lá com o William. Sim, William. Então, aproveitando aí também até desse dia de hoje, aí aqui eu já vi até a sua explicação lá no grupo. Eu vou riscar a sua tela aqui, tá? Fica à vontade, mano. Tá Aí, no bacana caso, aí para você enxergar? Tá ótimo, valeu. Aí, no caso aqui, eu já vi o porquê que você entrou aqui, no caso foi por um minuto, só que já observando também algumas coisas semelhantes aqui em cima, e aí é onde eu me confundo bastante, né? Por exemplo, esse um aqui foi o candle com pullback nele mesmo, aí esse aqui já não teve a máxima rompida, aí esse aqui fez uma negação, então sempre eu pensaria venda eterna nesse aqui, né? Ainda não tem evolução, né? Sim. A E ideia... aí, se fosse do 1, aí ia ficar complicado, né? Não entendi esse finalzinho, como é? Aí, no caso, se não fosse um minuto, aí o cara não pensaria... Aqui, ó, essa região aqui, ó, se você ver esse candle aqui se fechar nos 5 minutos, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, qual é a reação natural depois que o candle 3 se fecha, pessoal? Considerando a mínima do 2, ou você está falando, tipo, tá no 50% e o outro tem que subir? Se esse candle aqui veio e rompeu os 50%, o que é que esse candle teria que fazer? Cair, né? Testar os 50 e descer. Testar os 50 e descer. Né? E aí, de repente, você vê aqui essa configuração e você vai e bate na venda aqui. Errou. Bateu na venda, errou, levou loss. Né? Por quê? Cristiano, mas eu não estou entendendo, ele não fechou abaixo dos 50%. Brother, não opera sem os gráficos de referência micro, mano. Não opera. Entendeu? Tu tem que ter o gráfico de referência micro. Aqui, ó. Foi que aconteceu, brother, que a gente fala tanto. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem deu a resposta para essa compra aqui, ó. Olha aqui, ó, no 1 minuto, quem deu a resposta para essa compra? Tá vendo?
O que é esse candle? Esse candle é um alvo micro. É um alvo micro. O preço do candle 3, ele chegou no alvo, só que a gente não está vendo esse alvo aqui nos 5 minutos. Ó. A gente não vê ele. Quem está vendo daí? Não dá. Ninguém está vendo. Então, eu preciso do meu tempo gráfico de referência micro para saber se o preço respeitou. Se respeitou esse gatilho aqui, mano, não posso mais pensar em venda até o preço vir nesse outro aqui, ó, e respeitar também. Tá dando para entender? Só que, ó, o 16 abriu, 17, 18 rompeu, ó. O 19 não conseguiu devolver, ó. O preço vai fazer o quê? Vai embora. Então, talvez muitas pessoas venderam depois desse candle 3 aí. Mas se tivesse observado o tempo micro de referência, não teria vendido, beleza? William, você me perguntou sobre o dia de ontem, não foi? Isso. No dia de ontem, qual foi o local aqui, mais ou menos? Ah, já sei. Aqui, ó. Que você disse, ó, teve um candle aqui que caiu, né? O 26 é isso? É isso aí. Olhando esses 5 minutos e 1 minuto também, só que eu acho que é uma dúvida que se repete ainda e eu ainda, meu cérebro não consigo entender isso. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu vou falar um pouquinho antes, tá? Tá. Aqui, por exemplo, depois do movimento formado, a gente vai ver realmente que teve uma queda e se procurar, por exemplo, no 1 minuto, vai achar uma resposta até para ter entrado, beleza. Aí, até você também explicou na aula de ontem, né? Esse que jogou para cima, esse confirmou, aí esse aqui foi uma super confirmação, até dava para pensar em compra também, 50%. Só que aí, por exemplo, tem os lugares que você vai utilizar, por exemplo, como se fosse um topo, um gatilho assim, e ainda ele vai embora como se aqui fosse só um pullback. Então, eu fico confuso enquanto, por exemplo, aí foi aqui minha pergunta, né? Essa situação aqui, que você vai fazer um gatilho aqui nesse pullback de 24 aí. Sim. E às vezes ele não vai e sei lá, cara, eu fico muito confuso com isso aqui. A sua pergunta foi o seguinte aqui, ó. Se eu me lembro dela foi, Cristiano, por que tu escolheu o candle 11 como referência para poder entrar no 12 e ele subiu? E aqui no candle 24 não teve a mesma referência para o candle de 25 Isso subir. aí. Não foi isso? Isso aí. Pronto. Isso. Então, veja. O próprio gráfico aqui responde para mim e para você. Ó. Esse candle aqui, William, ó, 19, é um gatilho? É um gatilho. É um ponto de parada? No caso, olhando para trás, aí... Sei lá, isso aqui, por exemplo, eu olharia isso aqui, não sei. Não, assim, ó, com relação a esse preço aqui, isso aqui, ó, é um ponto de parada? Não sei, cara. Sinceramente, assim, eu fico olhando para isso aqui, ó. Olha, todo gatilho, brother, é um ponto de parada. Entendi. Em relação a isso aqui que você está falando, né? Exatamente. Quando você vê isso aqui, ó, esse candle 24 aqui, ó, o que é que ele tentou fazer? Ele ficou batendo aqui, ó. Tenho certeza que ele ficou batendo aqui, ó, tentando romper esse 19 aqui, ó. Ele conseguiu? Não. E o que é que o candle 25 fez? Seria a continuação, né? Caiu. Tu tá entendendo? Só que ele caiu até um certo ponto. Que ponto, Cristiano? Olha para o 4 aqui, ó. O candle que era um gatilho para startar isso aqui, ó. O gatilho aqui é esse candle aqui. Ele não tem a anatomia de gatilho, mas foi ele que jogou o preço para cima. Você concorda? Beleza. Então, porque todo que tenta reverter ou reverte é um gatilho, né? Independente do tamanho. Isso, papai. Show de bola. Exato. Então, veja. O 25, ele veio aonde? Por que o 25 parou aqui, William? Porque gatilho, por causa do gatilho inicial. Então, veja. Por que o 26 subiu? Por conta disso. Dessa parada. Só que o 26 parou aonde, brother? O 26?
19. Mesma coisa. Aí você diz, Cristiano, se eu tivesse vendido aqui, eu teria sido estopado. Beleza, teria por causa da violinada, mas ele caiu. O que é que a gente tem que se ligar? No contexto de mercado, máxima, mínima, 50%. Se esses candles aqui, ó, renovaram a mínima, vai ter que ter uns 50% antes de cair, ó. Ó, 50, queda. Então, na hora que esse preço aqui, 26, não rompeu o 19, você pode estar esperando a queda desse preço aqui, ó, desse candle 27. Ele veio, e olha que interessante o 27, ó. Ele veio e não chegou a tocar onde? Na mínima do 4. Aí quem continuou a cair? O 28. O 28, se você for olhar direitinho, não passa da mínima do 4, da máxima do 4. Quem é que sobe? O 29. Pessoal, isso aqui que eu estou falando para vocês é cereja do bolo, é pulo do gato, é virada de chave. O Diego tá aí ainda? O Diego tá aí, se ele estiver me ouvindo, ele sabe o que eu tô falando. Moço. Tá passando ouro pra galera aí, ó. Ele sabe que isso aqui é virada de chave para vocês, pessoal. Entendeu? Se vocês entenderem isso, o problema é que a gente fica olhando tanto o preço para cima e para baixo aqui, ó, que a gente não está olhando o que acontece aqui atrás, o que acontece aqui. A gente não está esperando o que vai acontecer aqui, saca? Então, vocês precisam entender o tempo micro como se fosse o tempo macro. Por exemplo, se eu sei que no tempo macro, um gatilho como esse aqui é um alvo, por que é que eu não espero o preço chegar lá, não passar para eu vender? Sacou? Se eu sei que aqui, ó, o preço é um alvo, por que é que eu não espero ele chegar lá, não passar para eu comprar? Eu quero ficar comprando aqui, ó, nesse meio e vendendo nesse meio, porque esse meio aqui é o que eu acho bonito, leva stop. É ou não é? Isso aí. Então, mano, isso aí que vocês, que é a dúvida, eu sei que é muito difícil de ir encaixando, mas tenta observar isso nos backtests, tenta observar para que vocês possam perceber como é que o preço anda, né? Então, esse candle 11 aqui, William, ó, candle 11, você entra nele aonde? No 50%, entrou, o preço subiu. Por que é que esse preço não voltou a cair? Porque, ó, o candle 12, quando você entrou aqui, rompeu, tá vendo? Mas, Cristiano, tu não acabou de dizer que quando o preço não passa do gatilho, ele cai? Certo, acabei de dizer. E quem disse que o 12 não caiu? Caiu, porém, não passou de onde? Da máxima do 9. Da máxima do 9. Então, eu tenho que estar atento a essa jogada do preço, pessoal. Principalmente percebendo aonde é que o candle foi testado de início. Se ele veio testar primeiro embaixo, ele já cumpriu o papel dele. Agora ele vai subir. Tá dando para entender? Então, isso é importante demais para vocês se ligarem no que tem que ser feito. Mais alguma dúvida, William? Não sei se eu consegui esclarecer aí. Não conseguiu. Só que nessa costura do preço, por exemplo, aí eu já vou me confundindo aqui, ó. Por exemplo, sei lá, aqui chegou lá, bateu, respeitou esse 21, por exemplo, e aí se entrasse nesse, tudo bem, mas eu pensaria que esse fosse uma confirmação, e aí fosse testar para cima. Eu não sei como se comportou aqui também. Sei lá, tem uns lugares que eu fico meio complicado com isso aí, cara. Olha, o que é que eu te aconselho? Sempre operar no lugar em que os teus olhos estão vendo com clareza. Se o teu olho está vendo embaçado a questão do preço, só espera, mano. Vai ser melhor, você não vai sofrer tanto financeiramente. Agora, se por exemplo aqui, ó, tu viu que o candle 35 tentou descer e não conseguiu descer aqui, ó. É um candle vermelho, tá vendo? Fechou vermelhinho aqui, ó. Tentou descer, não conseguiu, respeitou. Não dá para bater uma comprinha aqui não, brother? É isso aí. E quando tu bater essa compra aqui, tu fizer a parcial lá em cima, tu não vai nem se preocupar com essa agonia aqui, ó, porque a tua parcial, tu tá tão protegido que tu vai esperar, assistindo de camarote,
essa briga todinha aqui até o preço continuar subindo. Olha o que ele fez, ó. Ó. Entendeu? Então, o ideal é você sempre operar nessas regiões aqui, ó. Olha essas marcações aqui, ó. Olha aqui, ó. No lugar dessas marcações, o preço fazendo estrutura para subir, ó. Tá vendo? No lugar das marcações aqui, ó. Ó. Aqui, ó, o preço devolvendo o movimento, ó, voltando para dentro para poder subir. Olha, no lugar das marcações aqui, uma venda, ó. Tá vendo? Esses locais aqui são locais decisivos para você ou comprar ou vender, tá? Então tem que ficar muito atento a isso aí. Cristiano, você pode explicar as cores das linhas? A vermelha é o quê? A azul é o quê? Por favor. É o Rafael que tá falando, né? Você tinha uma dúvida Isso. também, né, Rafael? Tinha, mas depois tira, tranquilo. Tá, ó, essas minhas linhas aqui é o seguinte, a vermelha, vamos começar pela azul. A azul é diário, beleza? A vermelha é 240 e a rosa é 60 minutos, beleza? Aqui, ó, numa linhazinha dessa aqui, ó, mínima, máxima 50%, com um ponto de parada nessa linha aqui. Não dá para fazer essa compra, não? Entende? Então, precisa estar ligado aí nessas partes aí, dessas nuances do preço, né? Para poder entender o que é que ele está fazendo. Rafael, qual era a tua dúvida? Não, que ontem eu não consegui ver a aula de ontem. Foi backtest, né? Foi um backtestzinho que a gente fez dia de ontem. É o backtest que você fazia quando estava estudando, quando estava começando? A forma que eu estou estudando atualmente backtest é a forma que eu mostrei para vocês. Então, para mim, essa é a melhor forma de fazer um backtest, entendeu? Aula de ontem, né? Eu vou ver mais tarde. Na aula de ontem, para mim, é a melhor forma. Cristiano, como é que tu começa o backtest? Mano, não tem como não começar com gráfico parado, não. Exemplo, vocês viram uma aula agora. Digamos que eu estou dando uma aula aqui e vocês estão vendo essa aula acontecer. Quando acabar aqui e tu não estiver operando, pega aí o teu gráfico e vai fazer o backtest disso que eu estou dizendo e coloca ali, vai anotando no caderno quantas vezes aconteceu a mesma coisa. Sabe o que é que vai acontecer aí na tua mente? Vai iniciar o processo de expansão de confiança. Tua confiança vai começar a aumentar. Por quê? Tu sabe que nessas regiões a coisa acontece de fato e de verdade. E aí, quando tu observar acontecendo no gráfico, tu vai bater. Segunda fase, faz um backtest aí, coloca o teu replay aí para rolar no 5, em 5x e vai só vendo o que o preço vai fazendo, vai olhando aí, sem clicar, sem nada, vai olhando aí ele fazendo. Tu vai ver que quando chegar nessas regiões também vai acontecer a mesma coisa. Terceira fase, vai lá no replay e encaixa essas duas primeiras fases no teu replay e tenta fazer aí 100 pontos, 200 pontos em uma operação dessa para tu ver se não vai te dar 100 pontos, mais ou menos, ele te dá. Tá entendendo? Então, isso aí é o que tu tem que fazer antes de operar para poder tu ter essa certeza. Eu tô te dizendo agora de bulhado. Para eu aprender foi com lágrima, literalmente. Sabe? Então, o que eu tô te dizendo aqui, a galera tá cobrando aí 3, 4, 5 mil reais. E eu tô te falando de graça. Mas, para mim, já fazem 3 anos que eu tô nessa luta e agora que a coisa tá encaixando. Por isso que eu digo que eu ainda tô iniciando, né? Então tem que fazer o backtest, brother. O backtest vai te ajudar demais mesmo. Beleza? Ô, Cristiano. Beleza, valeu. Oi. Só uma dúvida aqui, por exemplo, ó, uma pegadinha que eu caio muito, em alguns lugares dá certo e outros não. Aqui, por exemplo, ó, esse devolução do 27, para mim ainda poderia ser um pullback, mas depois da fechada do 8, tipo, ainda rompendo o fundo ainda com algo para se buscar, aí venda nele e stop. Venda nele e stop. Como que você faz a leitura aqui? Aí vai para o 1 de novo, é tipo assim? Vou para o 1, ou eu nem preciso ir para o 1 aqui, até pela questão talvez da experiência hoje de colocar uma linha aqui, ó, nessa mínima aqui, ó, e perceber que a mínima não foi rompida. Se eu colocar uma FIBO aqui, ó, eu vou observar que ela se quebrou lá no minuto. Aqui, mais ou menos, ó. A FIBO quebrou. Então, a FIBO... Oi?
No caso aí, uma de alta, no caso, né? Que você colocaria no 26. Porque se eu colocar no 26, ela faz isso, ó, máxima, mínima, 50% para queda. Correto? Ixi, então, é isso que eu não consigo ver, porque para mim, já que esse candle aqui é comprador, eu vejo isso aqui, ó. E eu não faço essa, por exemplo, colocar uma fibra no 26, por exemplo, contando que ele é isso aqui, ó, é para baixo, por exemplo. Eu acho que também é um defeito que eu tenho, eu acho. Por que eu coloco sempre? Foi como eu expliquei ontem, né? Eu gosto de colocar a FIBO, principalmente aqui, a primeira coisa, o gatilho, né? E a segunda coisa, eu gosto de colocar a FIBO na mínima que não é rompida por ninguém. Porque se esse candle voltou para dentro aqui, ele quebrou essa tendência aqui, ó. Concorda? Ele quebrou. Mas você não está errado em colocar essa fibra aqui, não. Ó. Não está errado. Então é isso que eu vejo. E depois, quando o candle fechar, colocar ela aqui. Não está errado. Porém, você não vai comprar. Se você fizer isso aqui, você não vai comprar. Você vai querer vender mais. Concorda comigo? Para mim seria a venda por causa disso aqui, né? Ainda mais que esse 28 rompeu aqui, ó. E o que é que você ia esperar? Você ia esperar um teste aqui no 50, talvez, para vender aqui e o preço ir embora. Aí o preço ia com tudo lá para você, ó. Aí como é que eu consigo enxergar isso aqui? A mínima não foi rompida. Se a mínima não foi rompida, ela permanece válida. Beleza? Então, Cristiano, eu ainda posso deixar a máxima aqui? Pode sim deixar a máxima aí. Para mim, o importante agora é a mínima. Aí eu vou lá para o minuto. Vamos ver onde é que está essa fibra aqui no minuto. Ó. Acho que é aqui. Olha aí, ó. O que é que acontece no minuto aqui? Né? Fibozinho no minuto. Não é isso que está acontecendo aqui no minuto? Isso. Concorda comigo que no minuto a quebra foi aqui, ó. Máxima, mínima, 50%, quebrou. Uf. O que é que esse preço deveria ter feito? Não era ter rompido? Não Isso. rompeu. Quando ele não rompe, que fecha aqui, ó, ele já me dá a primeira tentativa de queda, não consegue. Primeira tentativa de alta, não consegue. Segunda tentativa de queda, não consegue. Pode comprar no próximo aí. Tu tá entendendo? Porque houve até um fundinho duplo aqui, ó, bem micro do micro. Você não tá vendo aqui, mas se fosse para o 30, talvez a gente visse aqui esse fundinho duplo aqui, né? Então, houveram duas quebras. Essa aqui caiu, né? Porque o preço era para ter feito isso aqui, ó. Entendeu? E aqui no fundo aqui, ele também quebrou. Aqui nos 5 minutos, quando faz isso, geralmente esse candle sobe, né? Geralmente. Qual era a obrigação dele? É cair, sim. A obrigação. Mas como esse aqui já vem violinando, mano, aí trouxe isso aqui. Oi, Diegão. Se você me permite, eu queria Totalmente. dar uma sugestão para o William aí que me ajudou muito nessa questão de às vezes trocar a caixinha. Sim. Na situação que ele falou que ele não procuraria essa caixinha aí, o modo legal dele sempre ficar de olho é porque teve uma negação aqui nessa região. Isso. E sempre que tem a negação, você tem que olhar a caixinha que ele já começou a formar da micro aqui, ó. Então, esse candle que o Chris colocou da caixinha, ela realmente existe ali, porque teve uma negação. Então, pode ser uma reversão ali. Isso. Aí, igual o Chris falou, a partir do momento que esse candle já não ganhou, se ele vem de uma negação e ele está quebrando a própria caixinha de baixo, a tendência do próximo seria só subir. Então, sempre que você vê uma negação, você fica de olho na caixinha ao contrário do que você está vendo. Então, só que aqui para mim, por exemplo, ele não quebrou. Essa caixinha ela não foi quebrada ainda porque o 28 rompeu o 27. Aí eu entendi, tudo bem, aqui é do 26, né? Até porque aqui, por exemplo, ó, você vai fazer um pullback, você rompe essa parte aqui já deveria ir embora, não foi. E aí eu já estou olhando essa aqui de baixa de novo, foi respeitado. Aí agora eu tenho que olhar para esse final aqui, né? Que no caso seria essa máxima aqui. Isso. Mas a minha dúvida seria exatamente isso, porque aqui, por exemplo, como ele já fez a negação desse topo e deu esse fundo novo aqui com 28, eu ainda não saberia se seria seguro esperar esse 26 aqui
ou se isso aqui seria melhor, por exemplo, né? Ó. Ah, com certeza. Uhum. Porque normalmente Entendeu? a gente está esperando isso, né? Ele vir pelo menos nesse 50% ali do 24 ali, né? Aqui, ó. Não é isso que a gente está aguardando normalmente? E nem os 50% ele veio fazer, ó. Mas se a gente colocar aqui, ó, no 25, ó, olha só o que aconteceu. Né? Só que a maioria das pessoas também não coloca FIBO nesse 25 aí. Então, o que é que o preço está me dizendo aí nesse caso? Que mais importante que esse rompimento do 27 é essa volta que ele está dando ali na mínima do 26. Né? Essa violinada ali na mínima do 26. E olha que interessante. É tão forte isso que o candle Ariel é um candle Ariel de baixa, o 28. O preço paga ele e volta a subir. Vocês estão percebendo? Sim. Paga ele e volta a subir. É isso que o Diego falou aí também é importantíssimo, mano. Não sei se vocês visualizam isso aqui, ó. É isso que o Diego falou aí, ó. Existiu um rompimento, uma negação, era para ter um teste para o preço ir lá para os 50%. Não é isso, Diegão, que você está falando? Isso, Cris. Se ele negou, por que ele parou ali? Né? Não deu Por que ele continuidade, negou? Por que ele não foi para onde ele tinha que ir, né? Então, isso aí é uma questão a se pensar. E aí, num minuto, você percebe que houve 2 quebras de FIBO ali, né? Beleza? Entendi. Mas quando você fala aí, por exemplo, que o 28 negou, ele só negou a 26, né? Que o 27, por exemplo, essa linha 114,545, ela foi rompida pelo 28 e o 26 não. Mas no caso, tem que fazer backtest mesmo, né? A negação que a gente está falando é desse topinho aqui, ó. Uhum. Rompeu, tá vendo? Esse foi e negou. Então, o que é que tinha que ter acontecido aqui? Um teste para cima, tá? Para o preço cair. Já que ele fez essa negação aqui, ele está dizendo assim, eu não quero subir. O preço agora vai cair. Né? Cair até onde? Até os 50%. Mínima, máxima, 50%. Beleza. O preço não foi. Teria que ter tido uma violinada no rompimento, né? Oi? Teria que ter tido uma violinada no rompimento para poder chegar nos 50. Teria que ter tido uma violinada no rompimento para poder chegar nos 50. Você fala aqui. Você fala aqui, Adriel? Não, o 28. Esse rompimento aqui? Testado para cima, provavelmente até os 50% do candle 27. Isso. Um pouco mais para voltar perdendo força e chegar até os 50. Exatamente. Que aí daria alvo aqui e dando alvo aqui ou aqui, ó, deixaria talvez o William muito mais tranquilo para fazer a compra, sim ou não? Né? Mas ele não fez isso. Aí nessa hora é a hora de você isolar esse candle aqui, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. Enxergar a mínima não rompida, pode deixar a FIBO aqui. Eu deixo essa FIBO aqui, ó, no 26, porque eu fico observando quais são os candles que não estão rompendo a mínima. Mas tem gente que faz assim, ó, que coloca assim, ó. Coloca só a linha aqui, beleza? E coloca a FIBO completa aqui, ó. Colocando essa FIBO completa aqui, o que é que a pessoa está esperando? Ela está esperando um teste no 50% para o preço poder continuar caindo. Então, é perigosa. Para mim, essa FIBO aí nesse local é perigosa. Agora, se esse candle testou para baixo aqui, ó, e foi o que ele fez, ó, ele já está te dizendo mais ou menos que nem vai cair. Vai testar primeiro 50%. Tá dando para entender? Tá. Né? Testou para baixo primeiro. Mas é isso. Ok, pessoal? Valeu, Cristiano. Okay? Muito obrigado aí, viu? Obrigado, Cristiano. Show de bola. Então a gente fica por aqui. Um abraço para vocês. Diegão, um cheiro para ti. Já tá operando Valeu, aí agora, irmão. não? Eu entrei agora, né? Tô vendo aqui. Passou amanhã fora. Coisa. Você já limpou o mercado, já? Eu deixei um restinho para você. Valeu, obrigado, Cristiano. Valeu, hein? Valeu, Erismar. Obrigado. Valeu, Val. Valeu, Cláudio. Falou, Romeu. Cris. Abraço, Romeu. Eu, Wilson.
Fala, bora! Obrigado. Bora, meu amigo. Alô, turma, com Deus. Falou, valeu, Marcelo. Valeu, William. Abraço para vocês. Valeu, Rafael. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.